Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa incrível Escola Bíblica Dominical ou simplesmente Escola Bíblica. Já estamos no segundo trimestre deste ano de 2024, perseguindo, estudando as ordenanças bíblicas, que é fruto desta revista da editora Betel, né? Essa revista maravilhosa que vem falando das ordenanças bíblicas. E agora já estamos na terceira aula, né? Mas antes, deixa eu fazer meus agradecimentos ao bispo Abner Ferreira, que é o presidente da CONEMAD RJ, Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro. Também é presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, lá no Rio de Janeiro. É vice-presidente da CONAMAD, que é a Convenção Nacional de Madureira, e é advogado, é bacharel, articulista, escritor, um homem de Deus, um servo de Deus a serviço do reino de Deus. No mais, muito obrigado a todos, obrigado a toda a equipe pedagógica da revista, da editora Betel, de jovens e adultos, ou simplesmente a dos adultos, né? Os jovens têm outra revista, mas essa revista ela vem como um sinalizador, uma placa de advertência para nossas vidas, para nós cristãos, para nós pastores, para nós membros, para nós obreiros da seara do Senhor, para nos lembrar dos nossos compromisso com a palavra de Deus. Ou seja, nós defendemos a palavra de Deus. E estudando essas 13 lições, e já estamos na terceira lição, iniciando hoje, que fala das ordenanças para congregar e prestar um culto racional. É um momento onde nós vamos refletir sobre a nossa vida odierna, como anda nossa vida cristã, nossa vida perante a congregação e perante a Deus, ok? Então, sem mais delongas, e esquecendo, também quero agradecer ao meu pastor presidente aqui em Palmas, no estado de Tocantins, pastor Hermes Vieira Neto e a pastora Ezi Batista, que são meus pastores presidentes, que eu tenho a cobertura espiritual. Eu sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus, Ministério Shalom. E esta igreja é uma bênção na minha vida e eu quero ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Então, sem mais delongas, vamos direto para a nossa lição. A lição de número 13, aliás, 3. Calma aí, rapaz. A lição de número 3, que fala da ordenança para congregar e prestar um culto racional, o culto do entendimento, ok? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui o texto áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está em Romanos 12:1. A verdade aplicada, uma característica marcante do nascido de novo é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. Amém? Vamos andando. Os objetivos da lição, você bem sabe que esses objetivos são inegociáveis, né? São inegociáveis. Por quê? Você não pode, não deve, né? Pegar a revista, ler o título e jogar a revista para o lado e pregar com outra coisa. Não. A revista ela tem um planejamento, que é chamado planejamento pedagógico. E a revista vai nos direcionar a um caminho. Então, cada lição tem um objetivo nesse caminho. E nós precisamos seguir este caminho. E quem é que dá o norte? Os objetivos da lição. Esse aqui do lado.
Esse aqui é quem diz aonde nós vamos chegar. E se você seguir os objetivos, você terá êxito na sua ministração, ok? Então, o primeiro objetivo, mostrar que não devemos deixar de congregar. Segundo objetivo, falar sobre não perder o desejo de congregar. Terceiro objetivo, destacar que precisamos prestar um culto racional. Ou seja, eu tenho 3 verbos em transitivo: mostrar, falar e destacar, ok? Então esses verbos, eles estão no modo intransitivo e nos direcionam, nos apontam o caminho a qual nós devemos percorrer. Então não desvia, por mais conhecimento que você tenha, não desvia do objetivo da lição, senão não vai ficar uma lição muito boa, ok? Então vamos lá. Não deixando de congregar, né? Deixa eu passar aqui a minha... Tá. Muitos deixam de congregar por qualquer motivo. As dificuldades e as lutas da vida jamais deverão ser um empecilho ou desculpa para alguém deixar de participar das atividades da igreja, principalmente dos cultos. O tópico 1.1 diz assim, 1. Não deixando de congregar. A palavra hebraica Gaal, assembleia, e Edá, congregação, são termos mais frequentes e mais usados para designar uma reunião ou uma reunião em Israel, com propósito religioso. A definição de português para congregar é ficar junto ou juntar-se, reunir-se, ligar-se, misturar, agrupar-se. Cobertura espiritual. A palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. Efésios 4:16 diz isso. Vamos ver o que diz aqui em Efésios 4:16. Então, a ideia é de agrupar-se, reunir-se, estar presente, juntos, adorar juntos, estamos reunidos, né? 4:16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, é a reunião, o agrupamento bem ajustado faz com que todo o corpo opere simultaneamente para a edificação e o fortalecimento em amor. Então, a ideia central de congregar é justamente essa, de estarmos juntos, como diz aqui no hebraico, uma assembleia, né? Uma assembleia para estarmos reunidos, um agrupamento, e nesses termos de Gaal, significa um ajuntamento religioso, um culto religioso. O nosso culto é um ajuntamento de pessoas com um propósito religioso e um propósito em comum, adorar o mesmo Deus. Então, nós não devemos deixar de congregar. Nós temos que estar reunidos na congregação. Todo crente precisa estar na congregação. Não tem como eu me fortalecer espiritualmente se não for através do convívio da congregação. É bem verdade que muitas coisas nos afastam da congregação, mas eu não posso trocar a congregação por um culto online se eu tenho a oportunidade de ir à congregação. Eu preciso me ajuntar, eu preciso estar com o outro, eu preciso ser edificado. E presencialmente é melhor do que online. Eu ministro essas aulas aqui como um auxílio para as pessoas ministrarem as suas aulas, mas você não deve substituir a ida à congregação, ao estudo bíblico, à escola bíblica, para assistir somente online, virtualmente, não. Você precisa estar presente na congregação, tá?
Vamos lá. O que significa igreja e a sua missão? A igreja significa a união de todos aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus. João 15 e 16. Vamos ver o que diz João 15 e 16. Evangelho de João, João 15 e 16. Vamos ver o que diz aqui. 15 e 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vardes e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu Pai pedirdes ao meu Pai, ele vos conceda. Então, a união desse povo faz com que sejamos igreja. A igreja reunida, o corpo físico de Cristo na terra é a igreja unida. Nós somos igreja. Igreja não é a placa, aquela denominação, não. Igreja é esse corpo místico, né? Os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que foi enviado a este mundo para redimi-los de seus pecados. E por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo, está em Efésios 5:30. E ele, a sua cabeça, Efésios 1:22. A palavra grega traduz o latim eclésia, que por sua vez vem do grego eclesia, que basicamente significa assembleia pública, ou deixa eu ver aqui, ou algo como reunião dos que foram chamados. E também é também comum ouvir que a igreja significa chamados para fora, ou seja, é uma reunião pública aonde os chamados são reunidos para adorar o mesmo Deus. E quem é esse chamado? Esses de João 15:16, a quem Deus escolheu e vos nomeou para que seja um povo santo e de boas obras. Esse povo que Deus chamou é os escolhidos de Deus, e esses escolhidos para adorá-lo, para prestar um culto a ele. E neste culto nós adoramos a Deus. A eclesia é isto. A eclésia também é isto. Carral também é isto. É a reunião deste povo. Nós precisamos entender a nossa missão, o nosso porquê neste mundo, o porquê que eu fui chamado, o porquê que eu estou neste mundo. Agora que eu tenho o chamado da palavra, eu entendo a palavra, eu preciso agora congregar, servir a Deus, ouvi-lo através da ministração dos louvores e da sua palavra. E esse ajuntamento é que me fortalece. Olha, um corpo solitário é um corpo solitário sem ninguém, mas um corpo, ele precisa da sua membresia, da sua gente, do calor humano, da presença real, do ser ao seu lado. Nós não podemos, quando temos a oportunidade, trocar um culto presencial por um culto online, seja de qual denominação for. Eu preciso adorar a Deus, eu preciso ir à casa de Deus. Vamos voltar aqui. A missão da igreja, em primeiro lugar, é evangelizar o mundo. Essa é a nossa missão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para os crentes cultuarem e adorarem a Deus. Em terceiro lugar, para praticar a mordomia cristã, ajudando a igreja e ao próximo. Em quarto lugar, o ensino, o discipulado, o aprendizado da vida cristã, para que cada crente chegue à medida da estatura de Cristo e à unidade da fé. Vamos novamente para Efésios 4:11. Efésios 4:11. Vamos ver o que diz aqui. Eu estou usando a minha Bíblia King James, e é uma Bíblia muito boa. Efésios 4:11.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o meu dever como cristão é estar na casa de Deus e adorar a Deus, ser discipulado pela palavra de Deus, até que eu chegue à estatura de Cristo, à estatura de varão perfeito. O discipulado cristão, ele não acaba somente na preparação do batismo, pelo contrário, ele dura toda a vida. O discipulado cristão é um aprendizado contínuo e nós precisamos ter esse hábito de ir à igreja, de estar na igreja, vencer as dificuldades primeiramente físicas, depois as dificuldades emocionais e direcionar a nossa vida à igreja para aprendermos da palavra do Senhor. É bem verdade que tem dias que o corpo vai na marra para a igreja. Tem dias que estamos sobremodo sobrecarregados, cansados, afadigados, mas o dever nos chama e o desejo de estar à igreja é maior. Quantas vezes eu já fui à igreja sem querer ir, mas eu fui. E lá eu fui edificado com uma palavra. Eu já dormi na igreja. Um crente que nunca dormiu, não tirou um cochilo na igreja, ele nunca foi cansado para a igreja. Eu já tirei várias piabas, pastor pregando ou ensinando, e a gente vai lá e volta. Mas a satisfação do dever cumprido é muito agradável ao espírito. E tem horas na nossa vida que nós precisamos mesmo fazer não o que a carne quer, mas o que o espírito quer. E a quem vence é Senhor do vencedor. Amém? Vamos lá. 1.2 diz: os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. O 1.2 diz o seguinte: o salmista disse: como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Salmo de número 84. Ele disse também que preferiria estar à porta da casa do Senhor a habitar nas tendas da impiedade. Agora aqui cabe eu lhe perguntar: você já deixou de ir alguma vez ao culto e depois você se arrependeu porque não foi ao culto? Você já deixou de ir à igreja e depois você foi em um outro lugar e você disse: olha, melhor é estar na igreja, né? São experiências que nós vamos acumulando em nossa vida e que nós vamos aprendendo a valorizar o culto a Deus. Voltando para o texto. Ele disse também que preferiria estar à porta da casa do Senhor a habitar nas tendas da impiedade. Esteja na casa do Senhor com espírito voluntário e com alegria no coração. Não abra mão de frequentar os cultos. O salmista expressou a alegria quando chamaram para estar na casa do Senhor. Agora, querido irmão, tem dias que você não deve ir à igreja. Que dia é esse? É o dia que você está sobremodo aborrecido com alguma situação e que você sabe que não vai fazer ou prestar um culto verdadeiro a Deus. Tem dias que é melhor ficar em casa. Tem dias que é melhor não saber de nada. Tem dias que é melhor ir para a cama mais cedo. Tem dias que é melhor ficar sossegado. Por quê? Porque tem dias em nossa vida que nós passamos por lutas e tribulações, que nós indo à igreja, num dia que não está muito legal para a gente ir, a gente acaba ferindo outras pessoas, ou com um olhar, ou com um gesto, ou quem sabe até com uma fala. Porque para nós,
para nós que estamos à frente da obra, nós devemos ter um cuidado muito grande, um cuidado com as pessoas que nos observam. De todo modo, nós somos um espelho para a igreja. Nós que somos obreiros chamados, professores, diáconos, evangelistas, presbíteros, pastores e obreiros em geral, nós somos um espelho para a amada igreja. E tem dias que nós não estamos muito bem. Eu creio que nesse dia não é dia de você ir à pizzaria, não é dia de você ir ao shopping, é o dia de você ir para a cama mais cedo e refletir sobre aquele dia e pedir misericórdia a Deus e se preparar para um novo dia. Porém, contudo, entretanto, você é obrigado e tem o dever de ir à igreja por alguma função que exerce. Vá com extrema vigilância e com muito cuidado para você não ferir os irmãos que lhe admiram, os irmãos que lhe observam. Porque é muito fácil. E quando a gente está num dia não muito bom, é muito fácil a gente ferir as pessoas. Por quê? Nós também somos seres humanos e suscetíveis a falhas. Portanto, vigia com esse dia. É o chamado dia mau. Tá? Vamos lá. Passa 1.3. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Aqui podemos contemplar com destaque a ênfase horizontal, ou seja, a atenção para com os outros, a amizade, a união com os nossos semelhantes que servem no mesmo lugar, o mesmo Senhor. O Salmo 133, versículo 1. Alguns se contentam, então, em assistir um culto pela televisão ou pelas redes sociais. Então não são participantes do culto, mas espectadores apenas. Existe essa diferença. Ou você é um adorador presencial, ou você é um espectador. E o espectador, ele também pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Porém, contudo, entretanto, eu creio que o ambiente é melhor na igreja, na casa do Senhor. Como disse o salmista no Salmo 84, eu preferiria estar na casa ou na porta da casa do Senhor do que estar na tenda da impiedade. Então, em todo modo, prefira sempre estar na casa do Senhor. Não abandone a casa do Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Os membros do corpo de Cristo não podem viver separado, desunido ou em divisões. A comunhão e o amor fraternal deverão ser base da nossa vida espiritual. Precisamos viver a unidade, cooperar uns com os outros. No último verso podemos interpretar de forma figurada que é tão bom vivermos unidos e que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Queridos irmãos, a unidade é fundamental. Viver em união é muito bom. Mas é bem verdade que no meio deste aglomerado de pessoas, no meio dessa congregação, existem problemas. Mas o que vai fazer a diferença é você. Você como ser maduro, como um cristão maduro, que não se incomoda com qualquer coisinha ou com qualquer vírgulas que estão fora do seu lugar. Nós devemos ter, na medida em que nós caminhamos, como está em Efésios 4:11, na medida em que nós somos ministrados, discipulados, nós também devemos nos permitir ao amadurecimento. E esse amadurecimento, ele não é de um dia para a noite, mas ele é contínuo. E é bem verdade que o culto presencial, o culto na igreja, a vida na igreja, ela nos leva a um amadurecimento. Crentes maduros são uma bênção na casa do Senhor. Crentes maduros amadurecem outros crentes. Crentes maduros traz um ambiente agradável a Deus. Crentes maduros traz discernimento para a igreja. Crentes maduros são um referencial na casa de Deus. Crentes maduros livram a congregação de contendas, de mexericos, de porfias,
de chocarrices, de lutas, né, internas. O crente maduro, ele é um diferencial dentro da membresia. Portanto, na medida em que somos ministrados na casa do Senhor, nós devemos nos permitir o amadurecimento. E o amadurecimento na vida do cristão vem pelo confronto com a palavra de Deus. Não pense que é diferente. Nós precisamos ser confrontados na palavra de Deus, com a palavra de Deus, pela palavra de Deus. É esse confronto, esse desafio espiritual que o Cristo redivivo, o Cristo que ressuscitou, o Espírito Santo, ele nos confronta e nos traz um amadurecimento espiritual. Agora, é bem verdade que tem alguns cristãos, alguns crentes, que não se permitem o amadurecimento. São eternas crianças, levadas de um vento para o outro, para lá e para cá, e toda vírgula fora do lugar, eles procuram um problema para apresentar. E tudo se ferem, com qualquer coisa se machuca. Querido, nós precisamos amadurecer na presença do Senhor. Bem, vamos andando. Não perdendo o desejo de congregar. Consequências ao deixar de congregar. Ficamos mais vulneráveis às astutas ciladas do inimigo. Deixar de congregar já é uma cilada do inimigo. Perdemos a comunhão dos irmãos, está em Atos 2,46. Deixamos de participar da ceia do Senhor. Deixamos de trazer todos os dízimos à casa do Senhor. Deixamos de trazer a glória que desce na igreja, não desce em qualquer lugar. Deixamos de participar dos cultos em conjunto e de estimularmos uns aos outros a fé. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Deixamos de ter um pastor que vela pelas nossas almas e que é o nosso guia. Hebreus 13, 17. Ficamos sem um pronto socorro ou uma UTI para as horas de coma espiritual. Quando o crente começa a deixar de frequentar a igreja, logo vem as suspeitas. Perder as reuniões é perder bênçãos espirituais. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e receberam o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Queridos irmãos, todos esses itens que eu li, que está também na sua revista, destaca pontos importantes para a nossa vida que nós devemos observar. Deixar de congregar tem várias consequências. Há quem diga que não precise de um pastor. Há quem diga que não precisa de uma igreja. Mas me diga uma coisa: a solidão maltrata. A solidão traz dúvidas. A solidão não traz segurança. Mas nós devemos procurar estarmos unidos para recebermos a ministração da palavra. Está atualmente um grande exército de pessoas que se diz que são chamadas de não congregados, os desigrejados. Esses desigrejados, em algum momento, eles foram feridos e deixaram de ir à igreja. Veio o esfriamento e todos esses itens alencados aqui veio sobre as suas vidas, ficaram vulneráveis, caíram na armadilha do inimigo, deixaram de ter um pastor. Olha, irmãos, ter um pastor é muito importante. Tem pastores que ele olha para a pessoa e ele diz: você não está bem. Tem pastor que olha para um dos seus membros e diz: o que está acontecendo? Que cara é essa? Que rosto é esse? Cadê aquela pessoa animada? Cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? É muito importante você ser pastoreado. Quem é pastoreado tem cobertura espiritual.
Quem é pastoreado tem os cuidados de receber a palavra, o maná, o pão de Deus. Deus usa os pastores. Pastores que são verdadeiramente pastores, eles cuidam com tanto carinho de suas ovelhas, que quando uma ovelha não está na igreja, ele sente falta. E nós, ovelhas, todas nós, temos o nosso cantinho na igreja, o nosso banquinho, a nossa cadeirinha, a nossa terceira fila, ou o banco do meio, ou o banco da frente. E o pastor, quando percebe que uma ovelhinha que sentava na segunda fileira, agora está no último banco da fila, ele não está bem. Isso é a importância de ter um pastor que cuida, um pastor que zela. Não abra mão de ser pastoreado, não abra mão de congregar, não abra mão de ter um amigo na igreja, um irmão amigo na igreja, um companheiro na igreja. É muito importante, nesses dias tão difíceis da nossa vida, termos companheiros na fé e termos irmãos. O apóstolo João, no capítulo 1 de Apocalipse, ele diz: "E eu, João, vosso irmão e companheiro." Na verdade, não basta ser irmão, é preciso também ser companheiro. Está em Apocalipse, capítulo 1, lá por volta do versículo 4. Não basta ser irmão, é preciso ser companheiro. E quando você faz uma boa companheirice na igreja, é muito bom você ter um irmão, uma irmã, para sentar junto, para conversar depois do culto, para socializar-se. É muito gostoso ter amigos na igreja. Por isso, não caia na cilada, supere a dificuldade, vença as barreiras que te afastaram da igreja. Porque alguns abandonam a igreja, porque dão ouvido a conversas estranhas à vontade de Deus. Ou seja, conversas que não são da vontade de Deus. Porque a fraqueza toma conta deles e eles são levados pelo vento. Porque pensam que são os mais perseguidos. Porque preferem escutar algumas pessoas do que escutar o pastor da igreja. Porque não dão valor ao sofrimento de Cristo na cruz por si mesmo. Porque acham que o pastor não é muito simpático com eles. Porque a amizade dos irmãos não tem muito valor. Porque não congregam se forem porque só congregam se forem líderes e tiverem seus nomes aclamados. Porque não amam a igreja a qual pertencem. Porque pecam e ficam receosos da confissão. Porque tanto faz, não sentem mais prazer ou estão sempre cansados. Pessoas abandonam a igreja também, porque observam muito a vida do próximo e isso lhes incomoda. Às vezes o irmão está em pecado e o pastor não tomou uma providência aos olhos e ao entendimento dele, e aquilo lhe incomoda. Ou o pastor pegou um pouco mais pesado na doutrina, no ensino da palavra, o pastor fez alguma exigência que ele julga estar errado e julga estar certo na sua exigência, ou porque algum irmão o feriu, ou por esses motivos que eu li aqui, que eles não são bem vistos, não são queridos. Mas, amados irmãos, em toda a igreja, seja uma igreja de 50 crentes ou uma de 500, você tem que ir para a igreja, quando decide congregar, você também ser aberto, você também ser pronto, desejoso de conversar, de fazer uma amizade na igreja. Tem pessoas que quando o pastor menciona dizer as bênçãos apostólicas, ele já está dentro do carro dando a sua primeira marcha. Ora, primeiro, eu não devo observar na igreja o defeito dos outros, eu devo olhar o meu defeito. Segundo, eu não tenho que exigir do pastor a correção de ninguém. Eu tenho que ter misericórdia daquele irmão que está em pecado, se eu estou sabendo. Segundo, se eu quero saber se o problema dele está sendo tratado,
eu devo perguntar para o pastor. Por quê? Tem muitos problemas, amados irmãos, que não podem ser divulgados na igreja, para não causar o constrangimento. Constranger uma pessoa em público hoje é crime, e isso custa muito caro para a igreja. Agora, se a pessoa que está em pecado voluntariamente entendeu, depois de uma conversa com o pastor, e ele quer e deve pedir perdão para a congregação, ele deve fazer. E isso é um ato de nobreza. Aquele que está em pecado, ou o líder da igreja, um dos líderes que está na igreja, pecou, e a congregação já está sabendo, ele deve pedir perdão à congregação e afastar-se da liderança que ele exerce até que o problema seja sanado, tá? Mas eu cristão, eu membro, eu corpo de Cristo, eu não tenho que me preocupar com os pecados alheios. Eu tenho que me preocupar com o meu pecado. E eu devo ter misericórdia quando eu souber que alguém está em pecado, que alguém está em perigo. Eu devo orar por ele, ter misericórdia dele, estimulá-lo a não desistir da fé. Muitos querem a sentença, querem a cabeça do irmão, da irmã, jogam pedra. Isso não é um comportamento de Cristo. Isso não é um comportamento de um cristão verdadeiro. Eu devo semear a paz e ter misericórdia de quem está em pecado. Vamos lá. Aprendendo com o exemplo de Jesus. O 2.3. O 2.3 diz assim: era costume de Jesus estar na sinagoga para a leitura da palavra de Deus. Está em Lucas 4:16. Estava sempre presente no templo, como também os seus discípulos. Subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. João 7:14. Jesus foi apresentado no templo. Jesus, aos 12 anos, já se achava no templo entre os doutores. Ele chama o templo de minha casa. Ele chama o templo de casa de oração. Ele zela pelo templo, expulsando os vendilhões, os cambistas. Os discípulos não se ausentavam do templo, estavam lá nas orações diurna e noturna, ao ponto de, em Atos 3, Pedro e João encontraram um coxo na porta chamada Formosa, pedindo esmola. Querido amado irmão, o templo é o nosso local de encontro e o nosso local de encontro com Deus. Deus está em toda parte. Aonde estiver 2 ou 3, Ele está presente. E quando você estiver sozinho, Ele está em você. Mas a reunião é fundamental. Você pode ver que em Atos dos Apóstolos, os grandes milagres aconteceram dentro da casa de Deus, no meio das reuniões, nas reuniões que eram feitas com os cristãos. Nós não devemos deixar de congregar, é dever nosso zelar pela casa de Deus. Está no lugar santo, está adorando a Deus, proclamando Cristo ressuscitado no meio de nós. Aleluia! Glória a Deus! Opa! Aí eu li isso aqui, né? Porque alguns abandonam a igreja, aprendendo com o exemplo de Jesus, que estava sempre na congregação, servindo a Deus no templo, e oferecendo um culto racional. Como é importante nos dias de hoje ter esse entendimento do culto racional. Em Romanos 12:1, no grego, latreia indica originalmente serviço de Deus, isto é, adoração. Algumas versões apresentam a expressão o vosso serviço racional. O culto racional ou espiritual está sendo trocado por um culto sentimental, onde são as emoções que falam mais alto, no que não se possa ter emoções,
mas elas deverão vir depois da palavra ou com a palavra de Deus ser ministrada e entendida pelos ouvintes. O racional aqui é o que precede a razão, que se baseia no raciocínio, no entendimento dotado de inteligência. Ou seja, simplesmente você saber o que está fazendo na igreja. Você entender o que é aquele momento que você está ali de adoração. Hoje, em muitos lugares que se dizem igreja, existe uma verdadeira patifaria e eles chamam de culto esse negócio. É gente tentando adivinhar, é gente tentando cair, é gente tentando extorquir as pessoas. Tem gente por aí que fazem da sua membresia uma plateia de consumidores. Por um outro lado, fazem do púlpito um balcão de negócio e fazem dos seus obreiros palhaços. Queridos, é hora de nós fazermos um culto racional a Deus, o culto do entendimento com inteligência e não aceitar qualquer patifaria que vem por meio da igreja ou que ofereçam. Escolha uma igreja para servir a Deus, aonde a palavra de Deus é pregada com autoridade, aonde a palavra é pregada com entusiasmo, com paixão, aonde os obreiros, a membresia, tem compromisso com a palavra de Deus. Não saia por aí atrás de adivinhadores, de profetas falsos, de pessoas enganadoras que quer tirar o seu dinheiro, que quer lhe extorquir. Não permita a sua fé passar por isso. Preste a Deus um culto racional. Você tem sabedoria, Deus lhe deu o Espírito Santo. Consulta a Deus, Senhor, isso é mesmo de ti? O que eu tenho visto por aí é uma série de bagunça em cultos. Transformam cultos em discotecas, em boate, cantam músicas mundanas, cantam música de rock, de banda de rock, fazem do púlpito um lugar para apresentar coach, terapeutas. Meus amados, nós precisamos somente da palavra de Deus. A palavra de Deus fala tudo. A palavra de Deus tem tudo e muito mais. A palavra de Deus tem vida. E no culto racional é ministrada a palavra de Deus. Uma igreja, ou aquilo que se diz igreja, que não ministra uma palavra, um pregador que não tem a responsabilidade de pegar a Bíblia e ler um texto, explicar o texto, aplicar o texto na vida dos seus ouvintes, da membresia, é uma igreja irresponsável, é um pregador irresponsável. É preciso darmos valor ao culto racional, culto do entendimento, e não fazermos de qualquer forma. Não, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, a partir dos louvores que são cantados, a partir das ministrações do louvor. O louvor nos prepara o ambiente para recebermos logo em seguida a palavra de Deus. Aí lá vem um camarada vender ideias para você, vender curso para você. Pelo amor de Deus, nós não somos nem merecedores deste grande amor. Nós somos mais que pecadores e nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O motivo de não sermos consumidos pela ira de Deus é a sua misericórdia, que é muito grande. O culto racional vem para nós entendermos o que é misericórdia.
e nós nos curvarmos diante de Deus e dizer: Senhor, realmente eu sou um pecador, eu preciso de Ti. Eu preciso, meu Deus, da Tua palavra. E a palavra ministrada, ela tem que fazer um confronto com a sua membresia. Esse é o culto racional, o culto do entendimento. Vamos lá. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrificar a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Culto racional está fundamentado na palavra de Deus. Culto lógico que se adore a quem de direito e não aceita invenções ou entretenimentos. Nós vamos sofisticando tanto e esquecendo das coisas elementares do Evangelho. O Evangelho é simples e deve ser compreensível, acessível aos mais incultos e iletrados da congregação. Em Romanos 12:1, tem 3 coisas que são pedidas acerca do culto racional. Vamos ver aqui. Queridos irmãos, nós não precisamos sofisticar o culto. Sabe qual é a diferença desses pregadores de hoje para Jesus? Eu lhe explico. Jesus pregava bem rasinho, que todo mundo podia entender. E pensava profundo. E deixava o camarada encucado. Com coisas simples. Hoje se prega profundo. E se esquece do rasinho. Porque na igreja eu tenho que ministrar uma palavra que todos possam compreender. Todos. E serem edificados. E irem para suas casas edificados. E não tem receitas mirabolantes. Você precisa somente de alguns requisitos: a lenha e o fogo. Bota fogo nessa lenha, e você vai ver os corações arderem. Você vai pregar sobre o ceguinho de Jericó, mas se tiver fogo, o povo vai sentir. 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto que é o culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Apresente o seu corpo santo, santificado pela palavra. Apresente o seu sacrifício vivo, que é o seu corpo. Apresente-se de forma agradável a Deus. É aquilo que eu falei agora há pouco. Não vá para a igreja com ira. Não vá irado para a igreja. Se apresente de forma agradável a Deus. E não sede conformado com este mundo. Você precisa ser transformado pelo entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando é que eu experimento a vontade agradável, boa, perfeita de Deus? Quando eu me apresento na presença de Deus, no culto racional, no culto do entendimento, e eu recebo a palavra, eu recebo os louvores, e aquele louvor entra na minha alma, aquela palavra entra na minha alma e me confronta e me transforma, e eu me identifico. Mas para isso, o fogo no altar tem que estar aceso. O fogo no altar tem que estar aceso.
Altar sem fogo precisa ter fogo. Altar sem fogo, pregação morta. Altar sem fogo, ministração morta. Altar sem fogo, louvor morto. É preciso aquele que ministra a palavra, aquele que louva a Deus, ministra louvores, é preciso ele estar com seu altar aceso. Amém? Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus não está atrás de adoradores forçados, coagidos. Por isso, deixa eu abrir aqui a minha revista e fica mais fácil, 3 e 2. Deus não está atrás de adoradores forçados, coagidos. Por isso ele deu livre-arbítrio ao homem. Então, no Salmo 100. O Senhor não se entusiasma com coreografias ou expressões externas que não partem do coração. Deus não está atrás de sacrifício, ele está atrás de um espírito quebrantado. É disso que ele está atrás. Só ao Senhor adorarás e só a ele prestarás culto. Nós adoramos a Deus, amamos pessoas e gostamos de coisas. Jesus disse ao ser tentado no deserto pelo diabo. Então lhe disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nós precisamos adorar só ao Senhor, nosso Deus, o único que pertence toda a glória, toda a majestade, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação, porque ele é soberano sobre nós, ele é o único, onisciente, onipresente e onipotente. Querido amado que me ouve nesta aula, nós precisamos servir a Deus, nós precisamos congregar, nós precisamos valorizar o culto e nós precisamos ser ministrados pela palavra. Portanto, não deixe de congregar por qualquer vírgula fora do jornal. Não deixe de congregar por qualquer problema que houve na igreja. Supere, olhe para Cristo e vamos em frente adorando a Deus e você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Amém? Até a próxima lição, se Deus assim permitir. Porém, não deixe de dar aquele like da fé e, se possível, um comentário ou, quem sabe, compartilhando esta aula, para que nós possamos levar a palavra de Deus mais além. Muito obrigado, até a próxima lição, um grande abraço.